Não sou policial, mas passei por uma experiência bem assustadora quando era criança, que envolveu a polícia. Se eu fosse um dos oficiais, certamente estaria contando essa história sob a minha perspectiva. Meus pais se divorciaram quando eu era bem pequeno, e quando eu tinha uns 8 anos, minha mãe reatou com um homem que ela conhecia dos tempos de escola, uns 15 anos antes. Jantamos algumas vezes na casa dele e, pelo que eu percebia, ele parecia ser uma pessoa normal. Não lembro exatamente em que ele trabalhava, mas vinha de uma família abastada. Morava sozinho na casa que herdou dos pais. Era muito educado e nos tratava bem. Na época, minha mãe e eu morávamos em um apartamento no 3º andar. Certa noite, estávamos voltando para casa tarde, depois de visitar a família, e encontramos 2 policiais no prédio, esperando do lado de fora da nossa porta. Eles disseram que estavam atendendo a uma chamada de um vizinho que, ao ouvir um barulho e olhar pela janela, pensou ter visto por um instante um par de pés entrando pela janela do nosso apartamento. Minha mãe abriu a porta para que eles entrassem e fizessem uma busca, enquanto esperávamos do lado de fora. Lembro-me de ficar ali na entrada, segurando a mão da minha mãe, observando os policiais entrarem e saírem de cada cômodo com as lanternas em uma mão e a outra mão no coldre, perguntando repetidamente se havia alguém ali e pedindo para se revelar. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, não encontraram nada. Os policiais concluíram que o apartamento estava vazio e guardaram as lanternas, nos dizendo que era seguro entrar. Quando entramos e começamos a andar em direção à sala, estávamos a poucos metros da entrada quando um dos policiais se assustou. Pegou a arma e gritou para sairmos. Minha mãe me agarrou enquanto os policiais gritavam ordens para alguém e houve uma grande confusão. Descobrimos que o amigo da minha mãe estava no apartamento o tempo todo, escondido atrás de um biombo decorativo. Era um biombo de madeira esculpida com padrões de pequenos buracos. O policial notou a presença dele porque viu o brilho do olho do homem espiando através de um dos buracos. Eles o algemaram e prenderam. Mais tarde, quando informaram minha mãe, disseram que, ao interrogá-lo, perguntaram qual era a intenção dele. A resposta foi: eu só queria espalhar um pouco de sangue nas paredes. Ainda me arrepio ao pensar em quão sortudos fomos naquela noite. Recebi um chamado por volta das 4 da manhã para um típico acidente de carro em uma área rural. Ao chegar, encontrei um carro que havia batido em um poste de luz e ninguém por perto. Pensei que poderia ser um motorista embriagado escondido e comecei a procurar pela área. Havia apenas uma casa nas proximidades, do outro lado da rua, a uns 150 metros de distância. Após alguns minutos, uma mulher saiu correndo da casa em direção à minha viatura, gritando desesperadamente. Apontei minha lanterna para ela para que soubesse onde eu estava, já que ela corria em direção ao meu carro. Ela veio direto para mim e tentei acalmá-la, verificando se estava ferida e tudo mais. Ela disse que o carro era dela. Tudo bem, estamos chegando a algum lugar, mas ela não estava dirigindo. Ela contou que disse ao marido que iria deixá-lo e ele surtou, ameaçando se matar. Ela falou que ele tomou uma garrafa de aspirina e, quando isso não funcionou, ele dirigiu o carro contra o poste na tentativa de se suicidar. Depois disso, voltou para casa e eles discutiram mais um pouco. Quando me viu chegar,
Ele a mandou sair e trancou todas as portas. Perguntei por que ela não foi embora e se ele estava sendo violento. Ela disse que ele nunca a machucaria, mas ele pegou uma faca de açougueiro de 30 centímetros na cozinha e disse que ela precisava ir, então ela foi. Quando ele trancou a porta, ela entrou em pânico porque as crianças estavam lá dentro, todas muito jovens. Foi então que começou a gritar e correr. Olhei para a casa e comecei a ver as luzes internas se apagando uma a uma. Rapidamente entrei no meu carro e dirigi até lá. Outro policial chegou e rapidamente expliquei a situação. Homem armado suicida com crianças dentro de casa. A casa estava silenciosa e começamos a circundar a área, tentando espiar pelas janelas. Quando chegamos à porta dos fundos, ouvimos um barulho. Meu colega iluminou com a lanterna e lá estava ele no quintal, nos observando o tempo todo. Estava meio sentado, tatuagens por todo o corpo, sem camisa, apenas de jeans, cabeça inclinada, nos encarando com uma faca enorme na mão, sem dizer uma palavra. Sacamos as armas, mas mantivemos ao lado. Ele estava a uns 6 metros de distância. Tentamos conversar, mas sem resposta. De repente, ele começou a se cortar, fazendo cortes profundos nos braços, peito e até no pescoço. Chamamos a ambulância e ele, perdendo sangue, começou a enfraquecer. Ele caiu e conseguimos tirar a faca dele. A ambulância chegou e ele foi levado para o hospital, onde levou 250 pontos. Não fizemos nenhuma acusação e conseguimos ajuda para ele. As crianças estavam bem, ele as mandou embora porque queria morrer sem que ela visse. 3 meses depois, parei ele em uma blitz e, ao me reconhecer, ele começou a chorar e me abraçou. A esposa e os filhos estavam no carro. Ele disse que estava buscando ajuda e que naquela noite estava em um lugar muito sombrio. Já foi agradecido por não atirar em alguém? Sim, é tão estranho quanto parece. Alguns anos atrás, antes de me tornar um oficial da lei, trabalhei como segurança em um hospital. Parecia um trabalho interessante, e de fato era, exceto pelo fato de que meu turno era das 9 às 7 da manhã e eu trabalhava sozinho em um hospital abandonado. Eu sempre fui do tipo que gosta do turno da noite, não me assusto facilmente, mas esse lugar era capaz de assustar até os mais corajosos. Toda noite, eu andava ou me deslocava em uma cadeira de rodas pelos corredores que deveriam estar vazios e sem uso. Invariavelmente, acabava tendo que fechar portas e trancá-las novamente. Eu percorria um andar, subia para o próximo e continuava assim. Ficava nervoso quando, 1 hora depois de já ter percorrido um corredor, tinha que apagar as mesmas luzes e fechar as mesmas portas outra vez. Quando andava por um corredor, ouvia passos no andar acima, portas abrindo e fechando, elevadores se movendo de andar em andar, telefones tocando e luzes de chamada de enfermeiras acendendo. Houve 3 ocasiões em que realmente me senti desconfortável. A primeira vez, eu estava verificando os escritórios no 4º andar. Havia uma luz acesa em um corredor trancado. Não era surpresa, já que esse corredor não havia sido reformado desde a construção do hospital, exceto pela eletricidade, então tudo ali era dos anos 1920. Eu destranquei a porta, apaguei as luzes, saí, tranquei a porta novamente e, ao me virar para ir embora, ouvi o interruptor de luz e vi, através do vidro fosco, que as luzes tinham sido acesas novamente. Deixei aquele corredor em paz naquela noite.
A segunda vez aconteceu quando eu estava no elevador entre os andares. Subindo para o último andar, comecei a ouvir risadas e conversas abafadas que ficavam mais altas conforme eu subia. O elevador chegou ao 5º andar. As portas se abriram e eu fui recebido por um silêncio absoluto. Todas as luzes daquele andar estavam acesas, até mesmo nos quartos dos pacientes. Procurei por todo o lugar e não encontrei ninguém vivo ali, exceto eu. A terceira e pior experiência foi em uma noite comum, enquanto eu trancava uma porta em um corredor. A porta tinha um vidro no meio, mas estava coberto por fita branca do lado de fora. O quarto estava escuro e o corredor parcialmente iluminado, então o vidro funcionava como um espelho perfeito. Tudo parecia normal. Ouvi o clique da chave, tranquei a porta e, enquanto me virava para sair, vi o reflexo de uma pessoa passando pelo corredor atrás de mim. Fiquei paralisado por um segundo. Depois corri para o corredor atrás da suposta pessoa. Não encontrei ninguém, só silêncio. Não sou policial, mas sou um técnico de emergência médica. A ocorrência mais arrepiante que já atendi foi por volta das 3 da manhã. Mais cedo naquela noite, houve uma chamada para um jovem de 20 anos que sofreu uma parada cardíaca traumática. Ele foi vítima de um tiroteio e morreu pouco depois, já chegou sem vida ao hospital. Não fui eu quem atendeu essa ocorrência, foram alguns colegas. Horas depois, recebemos um chamado do hospital onde o jovem foi levado. Eles nos pediram para buscar a mãe dele em um asilo para que ela pudesse ir ao hospital identificar o corpo e receber a notícia da morte do filho. Já senti um aperto no estômago antes mesmo de entrar no caminhão, e durante o trajeto até lá, o ambiente estava muito inquietante, com as ruas silenciosas e meu parceiro e eu sem dizer uma palavra. Chegamos ao asilo e explicamos a situação a uma das auxiliares em voz baixa. Fomos ao quarto da mãe do rapaz. Acordamos ela e dissemos que o filho havia sofrido um acidente e nós a levaríamos ao hospital onde ele estava. Recebemos instruções específicas para não contar que o filho dela havia morrido e, de qualquer forma, não queríamos ser nós a dar essa notícia. A senhora, muito doce, agradecia enquanto expressava sua preocupação, perguntando repetidamente se sabíamos de algo. Dizíamos que não, e a cada resposta via a preocupação em seus olhos aumentar. A viagem de 20 minutos até o hospital pareceu uma eternidade. Sentei-me com ela na parte de trás e o ambiente continuava inquietante. Ela perguntava repetidamente se o filho estava bem, e eu respondia que descobriríamos no hospital, mas esperava que sim. Dava para perceber que ela sabia que algo estava errado. Ao chegarmos ao hospital, a equipe tratou-a com muita atenção. Eles foram rápidos em abrir a porta para nós e cuidadosos com suas palavras. Ela apertava os braços da cadeira de rodas e o pânico em seus olhos só piorava à medida que mais pessoas a abordavam com tom condescendente. Um dos médicos a levou gentilmente para uma sala mais reservada para conversar. Ouvi um pequeno suspiro dela, mas ela não disse nada. Nesse momento, percebi que ela sabia. Levamos ela para a sala da família e meu parceiro e eu fomos para a sala dos socorristas, que ficava em frente. Poucos segundos depois de fecharmos a porta, ouvimos ela gritando "não", repetidas vezes entre soluços. Era difícil descrever quão devastador era o choro dela. Era alto, implorante, com suspiros entre os soluços. Eu também chorei.
até que precisamos ir embora. Ao sair, a porta da sala da família estava aberta e vi o rosto dela, vermelho e inchado de agonia. Ainda hoje é uma das memórias mais vívidas que tenho. Eu não sou mais policial, mas já fui. E isso aconteceu há mais de 10 anos. Recebi uma chamada de emergência de violência doméstica por volta das 3 da manhã. A mulher, que estava passando por um divórcio, explicou-me que achava que seu futuro ex-marido estava tentando assustá-la. Estávamos na cozinha dela, que tinha uma parede inteira de janelas sem cortinas na área do café da manhã. Vale mencionar que a casa tinha mais de 100 anos, mas era bem conservada. Naquele momento, reparei em vários brinquedos espalhados pelo chão ao nosso redor. Bonecas, bicicletinhas infantis, esse tipo de coisa. Perguntei por que ela achava que o marido estava tentando assustá-la. Ela disse que se mudou para lá algumas semanas antes e que essa era a terceira noite em que ouvia barulhos na cozinha no meio da noite. A suíte principal ficava no segundo andar e ela continuou explicando que todos os brinquedos que estavam ao meu redor não estavam ali quando ela foi dormir. Não sou religioso e nem acredito muito nessas coisas, mas assim que ela disse isso, senti um arrepio. Percebi que estávamos no andar de baixo e que literalmente qualquer coisa ou pessoa do lado de fora das janelas sem cortinas poderia ver cada movimento nosso. Ela ouvia barulhos por alguns minutos, descia e não encontrava nada, apenas os brinquedos espalhados pelo chão, vindos de uma caixa que ela guardava na área da cozinha. Agora, assustado, eu tinha que verificar a casa inteira, pois a explicação lógica era que alguém estava mexendo com ela. Todas as janelas e portas estavam trancadas, nada fora do lugar, nada anormal no quintal. Comecei a me sentir ainda mais desconfortável, pois a casa parecia estranha, como se estivéssemos sendo observados, o que era totalmente bizarro para mim, já que nunca acreditei nessas coisas. Ela me disse quem era o marido e eu o conhecia vagamente da escola. Depois de acalmá-la, fui ver o marido dela, que morava a vários quilômetros de distância. Ele claramente tinha sido acordado e o veículo estava frio. Nada fora do comum. 2 dias depois, patrulhando a rua dele, recebo a mesma chamada. Verifiquei rapidamente a casa dele e, ao constatar que ele estava lá, corri para a casa dela, encontrando o mesmo cenário e história sobre o marido. Quando contei que ele estava em casa e eu acabara de falar com ele, ela empalideceu e ficou assustada. Ela não queria acreditar que algo ou alguém estivesse em sua casa. Tive que vasculhar a casa novamente com ela, agarrada a mim, como num filme de terror ruim. E novamente não encontrei nada. Tive que reunir coragem para abrir uma porta centenária que dava para o sótão daquela casa assustadora, esperando que o Ghostface pulasse em mim. Ela desistiu, pegou a criança, arrumou uma mala e foi para a casa da mãe. Ela se mudou no dia seguinte, ao nascer do sol. Nunca descobri o que aconteceu e não houve problemas onde ela se mudou. Curiosamente, agora tenho bons amigos morando lá e eles nunca vivenciaram nada assim. Já estive lá várias vezes sem sentir o que senti naquelas 2 noites. Iniciei meu 2º ano como patrulheiro do estado da Bahia e estava acompanhando outro oficial quando a central nos informou sobre uma chamada de um homem apontando uma arma para a cabeça de uma mulher.
Claro que chegamos o mais rápido possível. Ao chegarmos, encontramos uma mulher chorando e repetindo sem parar: "Ele atirou em mim! Ele atirou em mim!" Eu me agachei para falar com ela e disse que ele não tinha atirado, mas ela não parava de repetir isso. Perguntei se ela tinha algum familiar com quem pudesse ficar e ela disse que não. Ela não nos deixava levá-la para outro lugar. Então perguntamos se ela ficaria bem sozinha. Ela disse que sim e nós fomos embora. No final do nosso turno, voltamos à estação e contamos aos outros oficiais e despachantes sobre a ocorrência estranha. Um oficial procurou o nome dela e ficou pálido. Com hesitação, nos contou que uma jovem com aquele nome havia sido baleada na cabeça pelo marido cerca de 6 anos atrás e a polícia nunca pegou o atirador. Ficamos todos perturbados e tentamos esquecer o que aconteceu. 2 anos depois, eu estava treinando um novo oficial quando recebemos uma chamada sobre um homem apontando uma arma para a cabeça de uma mulher. Fomos até a casa e encontramos a mesma senhora. Nossos rádios chiaram conforme nos aproximávamos dela, mas ela apenas apontou para a casa e disse: "Lá, ele está lá dentro." Sacamos nossas armas e encontramos um homem sentado no chão com as mãos para o alto. Algemamos e verificamos seu nome, descobrindo que ele era o atirador procurado. O homem foi condenado a 20 anos de prisão e nunca mais recebemos chamadas daquela casa. Foi apenas sorte termos chegado quando ele estava lá, ou foi o fantasma buscando justiça por um assassinato? Até hoje, isso ainda me assusta pensar. Recebi um chamado sobre um agressor doméstico reincidente, um verdadeiro monstro, conhecido por agredir a esposa. Já o tinha prendido várias vezes, mas ele nunca era valentão quando a polícia aparecia. Sempre se rendia sem resistir. Ele só era corajoso com sua esposa de 45 quilos. Após uma das prisões, ele foi proibido de se aproximar dela por uma ordem de restrição, especialmente depois de ameaçá-la de sequestro e morte por tê-lo denunciado. Na noite seguinte, recebemos um chamado do 190 informando que a ex-esposa estava ao telefone com uma amiga quando o ex invadiu a casa pela porta dos fundos. Ela segurava o telefone, mas não desligou. Então a amiga ouviu tudo e ligou para o 190 do seu telefone fixo. Reconheci o endereço imediatamente e corri para o local, que ficava numa área remota. A amiga disse que tudo ficou silencioso de repente, como se eles tivessem saído. Peguei a estrada principal em direção à rua do acontecimento, dirigindo a 110 km/h. Sabíamos que ele não ficaria na cidade, pois conhecíamos o carro dele. Após 10 minutos em alta velocidade, avistei o carro dele. Ele parou imediatamente e saiu do carro, gritando comigo. Normalmente, ele não era confrontador. Então percebi que algo estava errado. Algemado rapidamente, ele pediu um advogado. Olhei dentro do carro e não vi a esposa. Abri o porta-malas e lá estava ela, viva, algemada com as mãos para trás e com fita adesiva na boca. Nunca senti tanta vontade de bater em um suspeito sob custódia. Tirei-a de lá e a libertei. Ela estava aterrorizada, mas fisicamente bem. Disse que ele a ameaçou, dizendo que a levaria para um lugar onde ninguém a encontraria. Consegui que ele pegasse 15 anos de prisão. Ele provavelmente já está solto agora, mas espero que ela tenha seguido em frente com sua vida. O pior é que, às vezes, não temos um desfecho para as vítimas depois dos fatos.
Meu marido atendeu a uma ocorrência envolvendo um corpo em uma comunidade de aposentados. Lá, ele encontrou uma cena impactante. Do lado de fora da casa, já era possível sentir o odor forte do corpo. E havia muitas moscas nas janelas. Ao entrar, ele se deparou com uma senhora sentada em uma banheira cheia de água. Enquanto reportava a situação, ele ouviu um sussurro fraco. Para a surpresa dele, a senhora não estava morta. Ela havia caído na banheira e ficado lá por pelo menos alguns dias. O contato prolongado com a água e as úlceras de pressão existentes, conhecidas como escaras, causaram o início de um processo de decomposição, o que explicava o cheiro e a aparência dela. Eu não sou mais policial, mas isso aconteceu há muitos anos. Recebi uma ligação por volta da 1 da manhã de um senhor idoso, completamente desesperado, que acordou para ir ao banheiro e percebeu que sua esposa não estava na cama. Ele explicou que ela tinha câncer e vinha recusando o tratamento. O homem estava em pânico total, casado há mais de 50 anos, e pensou no pior. Começamos a procurar pela casa, e ele saiu de um quarto dizendo que seu revólver calibre 38 havia sumido, aumentando ainda mais o seu estado de pânico. Vistoriamos a casa e fomos para fora, na propriedade dele de 20 quilômetros. Estava silencioso, uma típica noite no campo, com apenas cerca de 1,5 quilômetros desmatados e o resto coberto por mata. Enquanto tentava acalmá-lo e olhava ao redor, com a luz do luar comecei a distinguir a sombra do que parecia ser uma mulher de camisola na entrada da mata. Ela estava parada, não se mexendo, apenas nos observando. Ele estava de costas para ela e foi quando ouvimos um disparo de arma de fogo. Na fração de segundo em que a luz iluminou seu rosto, vi o contorno de sua face. Não sei porquê, mas foi tão assustador. Não consegui distinguir bem seu rosto, mas aquele vislumbre na sombra foi sinistro. Num instante vi a sombra cair. A expressão no rosto dele ao perceber o que aquilo significava era de um coração literalmente se partindo. Ele caiu no chão, chorando desesperadamente. Corri até onde ela havia caído e a encontrei morta. Depois de perceber que não havia nada que eu pudesse fazer além de voltar e tentar consolá-lo, foi isso que fiz. Nunca soube exatamente o quão grave era o câncer dela, mas só posso imaginar que ela não queria fazer aquilo na casa da família. Deus, eu tenho tantas histórias terríveis assim. Estou muito aliviado por ter saído dessa profissão. Antes de me tornar um policial, eu estava na faculdade e trabalhava à noite como segurança no histórico hotel em Brasília. O hotel foi um local de luxo quando abriu, mas depois deteriorou com os anos. Parte do meu trabalho era fazer checagens pelos andares, incluindo as escadas de emergência. Eu geralmente começava do último andar e descia, usando as escadas de emergência em um padrão de zigue-zague, já que elas ficavam nas extremidades opostas de cada andar. Cada escada tinha portas corta-fogo a cada 5 andares. O último andar tinha um restaurante, salão de festas e bar permanentemente fechados. Os últimos 10 andares não estavam alugados na época. Certa noite, comecei minha checagem habitual no último andar. E entrei na primeira escada de emergência. Ao entrar, ouvi passos na escada e a porta corta-fogo abaixo de mim bateu. Pensei que algum morador de rua tivesse entrado no prédio e se escondido. Então corri para alcançá-lo.
Eu estava em boa forma, mas nunca cheguei a menos de 2 andares do meu alvo. A escada levava a um foyer de entrada da rua que era trancado à noite, então só havia uma saída, que era pelo saguão principal e passando pela recepção. Perguntei ao recepcionista para onde o intruso tinha ido, já que teria que passar pela recepção. Mas ele não viu ninguém. Depois de fazer as checagens, frequentemente via os 2 elevadores principais retornando ao saguão depois de levar passageiros aos seus andares. Em várias ocasiões, observei os elevadores saírem do saguão quando ninguém havia entrado e irem direto para o último andar. Depois retornarem ao saguão. Quando as portas se abriam, não havia ninguém dentro do elevador. Meu chefe na época era um policial com cerca de 30 anos de serviço. Ele me contou que várias pessoas, desesperadas com problemas pesados na vida, haviam se jogado pelas janelas do hotel. Ele também disse que nos últimos 15 anos, o hotel teve, em média, um suicídio por ano. Não sou policial, mas meus pais são. Minha mãe costuma atender muitas ocorrências estranhas. Ela trabalhava em uma pequena cidade onde o prefeito vivia com sua esposa, filhos e sogra. A história é que a sogra começou a se envolver com atividades estranhas, brincando com um tabuleiro Ouija, e enlouqueceu numa noite. Ela matou o genro dentro de casa, colocou o resto da família num carro, dirigiu pela estrada e bateu o carro numa tentativa de matar todos. Todos no carro sobreviveram, apesar de ferimentos graves. Mesmo com os tornozelos quebrados, a mãe tirou todas as roupas, pulou o canteiro central da estrada e fugiu para a floresta, onde ficou escondida até ser capturada. Ela disse à polícia que o tabuleiro Ouija a instruiu a matar o genro e o resto da família. Isso aconteceu antes da minha mãe entrar para o departamento, mas ela ficou sabendo dessa história assim que se juntou. Ela passava pela casa, que ficou desocupada por muitos anos, e dizia sentir calafrios. Uma noite, por volta das 3 da manhã, ela se aproximou da casa e viu uma menina parada em frente, sem expressão. Minha mãe saiu do carro e perguntou o que ela estava fazendo ali, mas a garota não respondia. Após algum tempo, minha mãe decidiu levá-la ao hospital psiquiátrico local para exames. A garota parecia inofensiva, então minha mãe a deixou sentar no banco da frente. O hospital ficava a cerca de 2 horas de distância, e uns 30 minutos depois de começarem a viagem, a menina virou a cabeça abruptamente para minha mãe, inclinou-se para o lado e começou a rosnar e a falar em línguas. Minha mãe pensou: droga, cometi um erro. Ela manteve a garota afastada com o braço esticado e acelerou. Quando minha mãe deixou a menina no hospital, saiu às pressas. Mais tarde, descobriu que a menina nem era daquele estado e não tinha ideia de como havia chegado lá, mas se sentiu atraída pela casa. Uma história arrepiante, sem dúvida. Recebi um chamado por volta das 9 da noite, referente a um suicídio em um bairro tranquilo, com casas para famílias novas. Ao chegar ao local, encontrei uma jovem esposa de 20 e poucos anos, com um bebê de 1 mês, chorando descontroladamente na entrada da casa. Ela me contou que o marido, um enfermeiro, havia sido demitido recentemente por furtar medicamentos e estava deprimido. Ela precisava comprar fórmula para o bebê e teve que ir à loja.
Ele pediu para que ela levasse o bebê, que estava dormindo, mas acabaram discutindo. Ele apenas pediu para ficar sozinho por alguns minutos, enquanto ela fazia a compra. Ela cedeu, mas ao voltar para casa, encontrou-o morto. Pedi que ela ficasse do lado de fora e entrei na casa. Nesses casos, você presta atenção a cada pequeno ruído e o silêncio é ensurdecedor. Ela não me disse como ele cometeu suicídio, mas assim que entrei e fechei a porta atrás de mim, ouvi um barulho sinistro, o rangido de uma corda balançando para frente e para trás. Sem TVs ou outros ruídos de fundo, era o som mais arrepiante que já ouvi. Avancei lentamente em direção à porta da lavanderia, de onde vinha o barulho, e primeiro vi um pé se movendo para frente e para trás. Continuei até ver todo o corpo. Ele já estava sem vida. Ela tentou tirá-lo da corda, mas não conseguiu, e saiu correndo de casa para ligar para o 190. Parei o balanço do corpo, e quando o reforço chegou, nós o cortamos da corda. A pobre mulher estava devastada, não apenas por perder o marido, mas também pelo fato de ele ter feito isso em casa, com um bebê de 1 mês para criar. Lamento por essa última parte, mas às vezes a vida pode ser triste, especialmente depois de uma experiência tão arrepiante. Eu trabalhava para uma empresa privada de polícia e segurança como supervisor de patrulha. Em uma das minhas rotas de patrulha, havia uma grande igreja que também funcionava como creche e jardim de infância privados. Era minha responsabilidade verificar e assegurar o prédio todas as noites entre 3 e 4 horas da manhã, devido a incidentes recentes de portas encontradas abertas pela manhã. No início do século XX, o edifício era uma escola e supostamente um incêndio matou várias crianças presas no interior. Eu não sabia disso antes de trabalhar para a empresa. Várias coisas extremamente assustadoras aconteceram enquanto eu estava naquela igreja. Na minha primeira noite lá, eu tinha acabado de percorrer o longo corredor principal das salas de aula para verificar todos os quartos. Quando me virei para voltar pelo corredor, havia um balão vermelho flutuando no meio do corredor que definitivamente não estava lá antes. No antigo escritório do pastor, havia uma luminária em forma de farol sobre uma mesa em uma grande janela. Quando eu chegava à igreja, a luminária era a primeira coisa que eu via na janela do escritório. Ela estava sempre acesa. No entanto, sempre que eu ia verificar ou trancar o escritório do pastor por dentro, a luminária sempre estava apagada. Quando eu voltava para o carro para ir embora, a luminária estava acesa novamente. Também tive o fenômeno incomum de encontrar portas previamente fechadas e trancadas abertas, apenas segundos depois de fechá-las e trancá-las. Outro oficial que me substituiu uma noite pediu demissão no dia seguinte, relatando que, enquanto verificava a capela principal, o órgão de tubos começou a tocar sozinho. Não sou policial, mas trabalho como operador de emergência e geralmente sou quem encaminha os policiais para ocorrências estranhas. A mais intrigante foi quando comecei a receber chamadas do 190 de uma voz cheia de estática. Recebíamos ligações do mesmo número a noite toda, mas não conseguíamos entender nada. Era um número de celular. Então não tínhamos um endereço e a companhia telefônica também não podia fornecer informações. As ligações eram apenas estática constante e de vez em quando ouvíamos uma voz que parecia ser de uma mulher idosa, mas ela nunca dizia nada além de alô.
Finalmente, por volta das 2 da manhã, depois de 4 horas recebendo ligações desse número, obtivemos as coordenadas de fase 2, o que significava que agora podíamos ver a localização de onde o número estava sendo rastreado. Além disso, a mulher no telefone parecia nos ouvir melhor e nós conseguíamos entender ela. Ela dizia que estava com alguns problemas em casa e que ela precisava de ajuda. Respondi prontamente que sim, ajudaríamos. Ela parecia confusa sobre seu endereço, então li o que estava na tela e ela disse que parecia correto. Enviei um policial para verificar a situação e ver o que poderíamos fazer para ajudar. Quando ele chegou à área, ele entrou em contato com a central dizendo que o endereço era um cemitério no meio do nada. Ele dirigiu pela área, mas não havia casas ou nada que pudesse encontrar. Tentou ligar de volta para a mulher, mas ela não atendeu. Ela não ligou mais para nós e ainda não conseguíamos obter um endereço da companhia de celular. Ainda falamos sobre essa ligação. Nunca descobrimos o que aconteceu, não encontramos nada e nunca conseguimos que ela atendesse o telefone novamente. Foi realmente arrepiante.